a maioria dos indicadores on-chain ou já estão em fundo, ou já romperam fundo, alguns estão em mínimas históricas. Existe um ou outro ali que ainda não atingiu o fundo, mas também já está em uma zona ali quase de fundo. Então, assim, pode ir a 12 mil, pode ir, mas na minha opinião, o risco-retorno atual já está, assim, ridiculamente favorável. Esses três que eu estou falando, eles não são indicadores de fundo, eles são indicadores de retomada. Indicadores que podem indicar uma retomada no mercado. Nenhum deles está ainda, tá? Mas são três indicadores para ficar de olho. Ele mostra os investidores de curto prazo e de longo prazo, a perda que eles estão, percentual. Quantos por cento deles estão em perda. E, historicamente, quando os de curto prazo quase não tem mais de curto prazo, né? Quando as perdas estão apenas nos de longo prazo, isso significa que tem pouca gente comprando por curto prazo. Ou seja, historicamente, ó, sempre quando esse vermelhinho aqui bate aqui, tá vendo? A gente começa uma pernada, ó. Novamente aqui, ó. Quando ele encosta, começa a pernada de alta. A gente tá bem longe disso, né? Mas olha o histórico. Encosta, pernada de alta, certo? Os ciclos, né? Um ciclo, Sim. 2 ciclos, 3 ciclos. E eu tô muito de olho nesse indicador, porque eu percebi, né, isso aqui, por acaso. Eu acho que deve ter umas 2 ou 3 semanas que a Glassnode ele faz aquele The Week on Chain, né? Esse primeiro que você mostrou aí corrobora bem com um dos últimos que eles postaram, que foi em relação aos turistas do Bitcoin, né? Os turistas estão indo embora, que é justamente isso. Então, a galera que tá aqui, que veio no mercado para especular, galera de curto prazo, tá saindo fora. Tá ficando só os holders mesmo, né? E tem um outro ponto também que a gente tem que mencionar. A galera, os institucionais, né? Quem guiou esse mercado de alta, a maioria foram os institucionais. Esse mercado de alta que a gente teve agora, né? Que agora é o mercado de baixa. Mas esses caras, eles têm uma dor máxima, né? Então, o cara comprou o Bitcoin, sei lá, 40 mil, mas ele antes de comprar, ele já disse, se bater 20 mil, eu vendo metade. Se bater 25 mil, eu vendo metade. Os caras têm essas decisões, certo? Teve um ETF canadense que, há menos de um mês, vendeu metade da posição. Da Purpose. E no prejuízo absurdo, eles venderam. No prejuízo absurdo. Mas é o ponto de dor deles. Então, assim, instituições geralmente têm isso, certo? O gerenciamento do risco é esse, o cara segue e acabou. Né? Alguns não seguem, né? Mas a maioria das instituições seguem, né? Porque é o dinheiro dos cotistas ali. E instituição, eles não podem mudar no meio do caminho. A instituição tem que, isso, quando for comprar Bitcoin, você fala, ó, a gente vai perder tanto, vai ganhar tanto, chegou ali, não tem, vamos mudar, não tem isso. Simplesmente eles vão executar o que estava combinado lá no começo, né? Então, exatamente. Não tem choro. Então, assim, esse primeiro indicador, ele é pago, mas eu acho que vocês vão ver de vez em quando ele no relatório semanal da Glassnode. Esses outros dois são gratuitos, tá? É no site Look into Bitcoin. Esse site aqui tem vários indicadores que você pode ir lá dar uma olhada, tudo gratuito. Um deles é o P-Cycle-Top, né? Que eu conhecia ele para topos de mercado, que ele acertou todos os topos, né? E um detalhe importante, muitas métricas foram criadas em 2018, 2019, 2020, depois do último ciclo. Por isso que muitas delas falharam nesse ciclo. Essa métrica ela foi criada antes desse ciclo de alta, tá? Então ela além de já estar programada para os anteriores, ela cravou esse ciclo e cravou esse também, porque na minha opinião o topo de verdade do mercado foi esse. Tá? Eu não estou olhando o preço, eu estou olhando o topo, quando a gente olha, faz análise on-chain, o topo do mercado, ele foi aqui, quando bateu 64, não 69, na minha visão, tá? Eu já vinha com essa desconfiança já há alguns meses, quanto mais eu vou estudando, mais eu vou vendo isso. Os indicadores mostravam que essa alta aqui foi muito movida por especulação, mercado futuro, negócio de metaverso também, chamou muita gente. Né? Foi muito isso. Teve algumas compras de baleias aqui também, teve alguns indicadores on-chain que acusaram que poderia ter uma alta aqui, mas foi muito mais um movimento secundário do que um de realmente... Você olha, por exemplo, o Google Trend, essas coisas mais sociais, a galera não estava mais buscando. Não eram novos entrantes do mercado aqui, eram os mesmos participantes ali especulando. Aqui, nessa outra época, não. Nessa outra época, essa época todinha aqui foram novos entrantes. Instituições em peso entrando também nessa época daqui. E eles caíram fora, né? Caíram fora aqui, retomaram aqui. Muita instituição comprou também, quase no topo. Compraram muito por aqui também, certo? Muita instituição vendeu por causa do negócio da Luna e vendeu por causa desse negócio agora. Que não só a situação do mercado cripto, mas global também, né? Os caras acabaram vendendo, reduzindo o risco. Mas os fundamentos estão lá ainda, né? Melhores do que nunca. E no caso desse indicador, apesar de ele ser um indicador de topo, ele também pode ser usado como indicador de retomada. Quase sempre quando você rompe para cima essa linha laranja, você tem uma retomada de alta pouco depois, né? Às vezes é dar um falso rompimentozinho, geralmente quando está bem perto do término do ciclo.
Tá vendo? Ele às vezes dá um rompimentozinho quando tá perto do término do ciclo, como teve esse caso aqui. Mas depois que a gente já tá numa fase pós-fundo, vamos dizer assim, uma fase pós-fundo, você pode não pegar o fundo perfeito, mas você pega um bom preço, quando você vê que ele deu um rompimento. Então assim, primeira coisa, nunca olhar um indicador de forma isolada, né? Acho que é importante isso. E segunda coisa, nunca vai ser, né? É verdade absoluta. E nesse caso aqui você não vai pegar fundo, mas você pode preservar seu caixa para usar isso como um indicador de retomada. Você vê que depois que ele rompeu de vez mesmo aqui, ele foi embora. Sempre. Rompeu de vez aqui, foi embora. Teve essa queda aqui na época do corona, né? E aí é uma coisa atípica. Mas geralmente quando ele fez esse rompimento, se a gente buscar todo o histórico, quando ele deu a volta de rompimento dessa linha laranja para cima, que é a média de 111 dias, ele tomou rumo em direção a um ciclo de alta. Então assim, a gente trabalha com probabilidade, né? Se na maioria das vezes ele acabou fazendo isso e deu certo, então se a gente vê essa volta, né? Já que tantos indicadores já estão em fundo, se a gente vê essa volta desse rompimento, é outro indicador para ficar de olho. E por último, esse aqui muito mais fundamentalista, né? Então assim, esse aqui é fundamentalista porque está pegando os dados dos investidores de curto e longo prazo, então é mais um on-chain voltado para o comportamento dos investidores. Esse aqui também olha comportamento, já que é um dado de preços, né, de médias de preços, mas já numa pegada de análise gráfica, análise técnica. E esse último aqui é o Hash Ribbons Indicator. Geralmente, quando você saiu... Aqui tem um verde, tá? Tem uma linha verde aqui, que não tá dando para ver. Toda vez que ele sai do verde pro branco, é quando você já pode começar a pensar em retomada. Então, assim, tava amarelo, ficou verde, ficou branco. Do verde pro branco, teve uma alta. Entendeu? Verde pro branco. Todos esses amarelos têm uma linhazinha verde, pelo menos, tá? Uhum. Alta. Ele, se eu não me engano, uma das linhas é a média de 30 dias do hash rate. E o outro eu acho que é a média de 60 dias. É um negócio desse. E aí, quando há um certo cruzamento aí, que eles indicam essa questão verde, né? A gente vê, por exemplo, aqui ele ficou verde, mas ele voltou para amarelo. Ele não ficou verde. Entendeu? Não sei se é um percentual o que é exatamente. Eu li, mas eu não lembro. E aí, como tá amarelo, ainda não é a hora da retomada. Então, assim, ele pode confirmar um pouco mais tarde, às vezes. Mas, sempre, depois que aconteceu isso, houve alta. Tá? Pelo menos desde 19 para cá, né? Não sei antes disso. Eu teria que tentar recriar esse indicador para ver se antes desse tempo isso também aconteceu. E agora, no momento, ele não ficou verde ainda, né? Ele já ficou verde 2 vezes, mas voltou para amarelo. Ele teria que ficar verde e branco. Então, assim, são 3 indicadores já que eu estou dando aqui para vocês. Esses 2 gratuitos, né? Então dá para qualquer um acompanhar. Porque se acontece deles, né? Até mesmo pode coincidir, né? O momento que isso acontecer. Ficar de olho, né?